Fala, fiel. É hora de se reunir e vibrar mais uma vez, porque temos uma bomba nas mãos que promete agitar os bastidores do nosso amado Esporte Clube Corinthians Paulista. O técnico Dorival Júnior, que acabou de levar o Timão à vitória na Supercopa, não segurou a língua e detonou uma declaração que está causando alvoroço nas redes sociais e na cabeça de cada um que ama essa camisa. Ele não só celebrou a conquista como também lançou críticas afiadas e diretas ao Capivariano, um time que atualmente faz parte da Série C do Campeonato Brasileiro e que, historicamente, tem sido um adversário menos expressivo no cenário nacional. Para quem não sabe, o Capivariano é um clube que, apesar de ter sua importância local, não possui a mesma tradição e peso que o Corinthians. A equipe, que já teve algumas passagens por divisões superiores, hoje luta para se firmar na Série C e conquistar seu espaço. Essa disparidade de status entre os clubes torna as palavras de Dorival ainda mais impactantes. Acabamos de ganhar a Supercopa, agora ninguém vai nos parar, nem esse time de Série C, disse ele, com a confiança transbordando. Essa frase ecoa não apenas como uma afirmação de força, mas também como um recado claro a todos os adversários. A mentalidade vencedora do Corinthians está de volta e não aceita menos do que o máximo. A Supercopa foi um marco, uma vitória que não só traz o troféu para casa, mas também renova a esperança e o espírito da torcida, que clama por mais títulos e mais alegrias. Esta declaração de Dorival Júnior é como um grito de guerra, um manifesto de que o Timão está pronto para lutar em todas as frentes, independente do adversário. Ao longo deste vídeo, vamos dissecar cada aspecto dessa situação, explorando como a vitória na Supercopa e as palavras de Dorival Júnior podem moldar o futuro do Corinthians. Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nos detalhes que fazem o coração da fiel bater mais forte. E aí? O que você acha dessa postura do nosso comandante? Acha que ele está certo em alfinetar o Capivariano? Deixe sua opinião nos comentários e vamos juntos nessa jornada. Vamos mergulhar nas declarações de Dorival Júnior e entender como elas refletem a postura do Corinthians e a preparação para o próximo desafio. O Timão, com sua vitória na Supercopa, mostrou que está em um momento de confiança e intensidade, e as palavras do técnico não são apenas críticas, mas um chamado à ação. Dorival tem promovido uma revolução na mentalidade da equipe. Ele não está apenas falando sobre vencer, mas sobre estabelecer um padrão de excelência que todos no clube devem abraçar. Ao criticar o Capivariano, ele está, na verdade, instigando seus jogadores a se manterem alertas e focados. É mais do que uma simples rivalidade, é um lembrete de que cada jogo é uma batalha e que a vitória deve ser a única opção. O Corinthians, sob a liderança de Dorival, tem apresentado um futebol vibrante e envolvente. A defesa tem sido sólida, e o ataque, incisivo. Durante a Supercopa, vimos um time que não se contenta em apenas jogar, mas que busca dominar. As palavras de Dorival, ao afirmar que ninguém vai nos parar, ecoam a confiança que ele deseja incutir em seus jogadores. Ele quer que cada atleta sinta a força do Timão e acredite em suas capacidades. Mas o que isso significa para o próximo desafio? O Capivariano pode ser visto como um adversário de menor expressão, mas é exatamente essa mentalidade que o Corinthians deve evitar. Dorival sabe que subestimar qualquer time pode resultar em surpresas desagradáveis. Ele usa suas críticas como uma ferramenta para manter a equipe em alta rotação, lembrando a todos que cada partida é uma nova oportunidade de mostrar a força do Corinthians. Vamos lembrar de momentos históricos em que o Timão enfrentou adversários considerados mais fracos, e por conta de uma postura relaxada, acabou se complicando. Dorival, ao criticar o rival, está também instigando seus atletas a manterem a garra e a determinação. Ele quer que cada jogador entre em campo como se estivesse enfrentando um gigante, e não um time da Série C. Essa mentalidade é crucial para o sucesso do Corinthians. E a preparação para o próximo jogo não é apenas tática, mas emocional. Dorival está cultivando uma cultura de respeito e seriedade em relação a todos os adversários. Ele quer que seus jogadores sintam a pressão e a responsabilidade de defender a camisa do Timão com honra. Essa é a essência do Corinthians, nunca subestimar o oponente e sempre lutar até o fim. Visualizando o futuro, é essencial que o Corinthians mantenha essa atitude vencedora.
As críticas de Dorival não são apenas sobre um jogo ou um adversário, mas sobre a construção de uma identidade forte e coesa. O Timão precisa alimentar essa chama, essa paixão. Se conseguirem manter a concentração e a determinação mostradas na Supercopa, o Corinthians pode se transformar em um verdadeiro gigante neste campeonato. E agora, Fiel, queremos saber, como vocês veem a postura do Dorival em relação aos adversários? Será que ele está certo em criticar tão abertamente? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos debater essa polêmica. Vamos agora adentrar o cenário mais amplo do futebol brasileiro e entender como as declarações de Dorival Júnior afetam a percepção do Corinthians no cenário nacional. Em um futebol onde rivalidades são intensas e cada palavra é como gasolina jogada na fogueira, a crítica ao capivariano não é apenas uma questão de motivação interna, mas uma estratégia que pode ressoar em todo o país. O Corinthians, historicamente, sempre teve o peso de uma grande camisa. Porém, essa grandeza também traz uma pressão. As rivalidades, principalmente com times de menor expressão, são frequentemente medidas pela forma como os grandes tratam os pequenos. A declaração de Dorival, por mais contundente que seja, alguns torcedores podem encarar como um desdém, enquanto outros veem como uma reafirmação do poder e da ambição do clube. No cenário atual, a Supercopa trouxe uma luz nova ao Timão, e essas palavras de Dorival podem servir como um combustível para aumentar a moral do time e, ao mesmo tempo, uma forma de manter os rivais em alerta. O futebol é cheio de nuances, e uma declaração polêmica pode galvanizar a torcida, mas também pode gerar reações negativas de adversários. O que importa, no fundo, é que a Fiel esteja apoiando, aplaudindo e, principalmente, acreditando na equipe. A rivalidade com o Capivariano, que não chega a ser uma das maiores do futebol paulista, ganha contornos dramáticos com essas declarações. Muitas vezes, jogos contra times da Série C são encarados com desdém por parte dos torcedores, mas Dorival parece querer mudar essa narrativa. Ele quer que a imprensa e a torcida vejam cada jogo como uma batalha, não importa o nível do adversário. Além disso, as redes sociais desempenham um papel fundamental na disseminação de reações. As palavras de Dorival logo se espalham, gerando debates acalorados entre torcedores de diferentes clubes. Muitos defensores do Timão se sentem inspirados por essa postura, enquanto críticos argumentam que o respeito deve ser uma prioridade. Essa polarização alimenta a rivalidade e mantém os ânimos elevados, algo que, no fim das contas, é o que o futebol é: paixão, emoção e rivalidade. Então, Fiel, como vocês interpretam essa estratégia? Vocês acreditam que a postura de Dorival pode fortalecer a imagem do Corinthians ou será que ele deveria ser mais cauteloso nas críticas? Deixem suas considerações e vamos juntos debater. Agora, vamos mergulhar no histórico de confrontos do Corinthians contra times de menor expressão e entender como isso se conecta com as recentes declarações de Dorival Júnior. O técnico, ao criticar o Capivariano, nos lembra que cada jogo é uma nova história e que a fiel torcida deve estar sempre atenta. O Timão, ao longo de sua rica trajetória, já enfrentou diversos desafios contra equipes que, teoricamente, não possuem o mesmo peso, mas que muitas vezes surpreenderam. Essas partidas, embora possam parecer simples, carregam uma carga emocional intensa tanto para os jogadores quanto para os torcedores. A história do Corinthians é repleta de altos e baixos, e cada confronto contra um adversário considerado menor pode ser uma armadilha ou uma oportunidade de brilhar. As lembranças de derrotas inesperadas estão gravadas na memória da fiel. Quem não se recorda do famoso jogo contra o 4 de julho, em 2021, na Copa do Brasil, onde o Corinthians foi eliminado em um confronto que deveria ser um mero formalismo? Esses momentos nos ensinam que qualquer equipe pode fazer história a qualquer momento, e é precisamente isso que Dorival Júnior parece querer transmitir com suas declarações. O erro de menosprezar um adversário pode custar caro, e a fiel não quer ver o Timão cometer esse deslize. Neste contexto, o Capivariano, embora esteja em um patamar inferior, não pode ser tratado como um mero detalhe na trajetória do Corinthians. Cada confronto deve ser encarado como uma oportunidade de mostrar a força do clube e a habilidade de seus jogadores. A fiel espera ver um Corinthians determinado em campo, respeitando cada adversário, independentemente de sua divisão.
Quando Dorival critica o capivariano, ele não está apenas se referindo a um rival, mas reforçando a necessidade de que o Corinthians entre em campo sempre com a seriedade que a camisa exige. A história do Corinthians também é marcada por reviravoltas, e muitas vezes, os duelos contra equipes menores servem para medir a força e a determinação do time. A torcida, evidentemente, se divide. Alguns acreditam que essas partidas são uma oportunidade de exibir um grande futebol, enquanto outros temem pela possibilidade de uma nova decepção. A presença da Fiel nas arquibancadas é o que torna cada partida especial, e essa paixão incondicional deve ser refletida em campo. O recado do técnico é claro: a Fiel não quer ver um Corinthians relaxado ou desatento, independentemente do nome que está do outro lado. O respeito deve ser mantido, e o compromisso com a vitória deve ser absoluto. Ao longo da história do futebol, já vimos muitos gigantes caírem diante de adversários que, em teoria, não deveriam ser páreo. E é essa narrativa que torna o esporte tão emocionante. Portanto, a conexão entre as palavras de Dorival Júnior e o histórico do Corinthians é mais do que uma simples crítica, é um lembrete de que a grandeza do Timão está em sua capacidade de respeitar cada adversário e de lutar por cada vitória. E vocês, torcedores, o que acham disso? Como vocês enxergam a importância de cada confronto, mesmo contra equipes consideradas menores? Deixem suas opiniões e vamos juntos discutir. Agora, é hora de integrar todos esses ângulos e refletir sobre as perspectivas futuras do Corinthians após as polêmicas declarações de Dorival Júnior. O cenário é promissor, e a Supercopa não apenas trouxe um troféu, mas também reacendeu a chama da esperança na Fiel. As críticas ao capivariano mostram que Dorival quer um time que não só vença, mas que domine, que seja imponente e que inspire respeito. Com essa postura, o Timão se coloca em uma posição de destaque no futebol brasileiro. Se conseguir manter o foco e a determinação que demonstraram na Supercopa, é possível que o Corinthians volte a ser aquele time temido por todos. A construção de uma nova mentalidade no elenco é um passo essencial para isso, e as declarações de Dorival são um reflexo dessa busca incessante pela excelência. Entretanto, o desafio se estende para além do campo. O Corinthians precisa reconquistar a confiança da sua torcida, que já viu dias de glórias e que anseia por mais. A Fiel espera um time que não apenas lute, mas que também entregue emoção, garra e vitórias. Nesse sentido, as palavras de Dorival devem ser encaradas como um chamado à ação, não apenas para os jogadores, mas para todos aqueles que amam o clube. As declarações de Dorival também levantam questões sobre a pressão que o elenco enfrentará nos próximos jogos. A rivalidade com o capivariano pode ser vista como uma parte de uma história muito maior, um capítulo que pode se desdobrar em novos desafios e conquistas. A pressão está sobre os ombros dos jogadores, mas com a confiança que vem de uma vitória recente, eles têm tudo para mostrar que o Timão pode e deve ser imbatível. Além disso, a forma como o elenco responde a essa pressão será crucial. Especialistas em futebol apontam que um time que se coloca como favorito precisa saber lidar com a expectativa. A Fiel, sempre apaixonada, está atenta a cada movimento do time. A confiança da torcida pode ser um combustível poderoso, mas também pode se transformar em um peso se os resultados não aparecerem. Portanto, é fundamental que o Corinthians mantenha a intensidade e a determinação, não só na Supercopa, mas em todas as competições que estão por vir. A rivalidade com o capivariano, embora vista por muitos como um confronto de menor expressão, pode se tornar um divisor de águas. Se o Timão entrar em campo com a mentalidade de que todos os adversários merecem respeito, poderá evitar surpresas indesejadas. Cada jogo é uma nova oportunidade de mostrar a força do Corinthians, e as palavras de Dorival devem servir como um lembrete constante disso. Assim, ao som de cada grito da Fiel, a pergunta que fica é: o que o futuro reserva para o Corinthians após essas declarações impactantes? Estaremos prontos para ver o Timão brilhar ainda mais? Deixem suas opiniões e vamos juntos acompanhar essa jornada emocionante. Com isso, encerramos nosso vídeo de hoje, mas não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. A fiel torcida é a alma do Corinthians, e juntos vamos seguir nessa caminhada, sempre em busca de mais vitórias e mais alegrias. Até a próxima!